Porque os dons se manifestam quando há amor pelos outros. Nós desejamos a cura das pessoas, desejamos que Deus fale com as pessoas, desejamos que Deus abençoe as pessoas. Então esse amor vai brotar por lá de fora, vai entornar. Então nós devemos amar as pessoas, lembrando que o amor de Deus muitas vezes é mal compreendido, porque o amor de Deus, ele vem com a disciplina, a correção também. Então Paulo recomenda, não faça as coisas por contenda, pelo prazer de contender, nem também por vanglória, para se vangloriar, para dizer que é melhor do que as pessoas. Não faça também para proveito próprio, busque sempre o proveito dos outros. Não busque aí riqueza, não busque pagamento pelo que você faz para Deus. Busque apenas agradar ao seu Senhor. É isso que devemos fazer. E sempre considerando as pessoas superiores a nós. Então sempre devemos lembrar que nós temos um grau de conhecimento de Deus e as outras pessoas têm um grau de conhecimento de Deus. Então nós vamos às pessoas sabendo que elas podem saber muito mais sobre Deus do que nós. Elas podem ter uma experiência maior com Deus do que nós. Porque a própria palavra diz que quem passa por tribulações, essa pessoa vai adquirir aí paciência, não é? E quando essa pessoa adquire paciência, ela adquire aí uma experiência com Deus. E essa experiência com Deus vai trazer a ela um fruto aí de paz, né? Vai trazer a ela um maior conhecimento de Deus, vai trazer a ela uma esperança, porque ele vai passar a confiar no futuro com Deus. Então, às vezes nós olhamos para as pessoas que estão sofrendo ou passando por necessidade ou por alguma coisa e nós achamos que nós somos superiores porque não estamos passando por isso. Mas devemos passar a pensar o contrário. Essas pessoas passam a ter mais conhecimento, mais intimidade com Deus do que nós. Porque através dessas tribulações elas vão ter maiores experiências com Deus. Vão buscar mais a presença de Deus, vão conhecer mais a Deus. Então Paulo recomenda, não atente cada um apenas para o que é seu, mas procure participar das coisas dos outros, ajudar os outros, compartilhar com os outros. Procure estar aí buscando que os outros também tenham maiores experiências com Deus, maiores intimidades com Deus, maiores revelações vindas de Deus. Procure ajudar as pessoas a passarem pelos problemas, pelos momentos difíceis pelos quais estão passando. Vamos ver aí agora a nossa revista, os comentários dentro da revista. Nós temos aí 3 partes. Primeira parte, comportamento dos cidadãos do céu. Tópico 1, o crente deve portar-se dignamente. Tópico 2, para que os outros vejam. Tópico 3, a autonomia da vida espiritual. Na parte 2, nós vamos ver aí o comportamento ante a oposição. Tópico 1, o ataque dos falsos obreiros. Tópico 2, o objetivo dos falsos obreiros. E o tópico 3, padecendo por Cristo. Na parte 3, nós temos aí promovendo a unidade da igreja. O desejo de Paulo pela unidade é o tópico 1. E nós temos, dentro do tópico 1, nós temos aí consolação de amor, comunhão no Espírito, entranháveis afetos e compaixões. Na parte B aí nós temos mesmo amor, mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. Depois no tópico 2 nós temos o foco no outro como em si mesmo. E no tópico 3, não ao individualismo. Vamos ver a nossa introdução então, que diz: nesta lição aprenderemos que muitas são as circunstâncias adversas que tentam enfraquecer o compromisso do crente com o Evangelho de Cristo. Então muitas coisas aparecem aí para combater o Evangelho de Cristo. Nós vamos trabalhando na obra de Deus, pregando o Evangelho, e Satanás levanta pessoas para combater, para vir contra, para atrapalhar esse avanço. Veremos que o testemunho do cristão é testado tanto pelos de fora, sociedade,
quanto pelos de dentro, a igreja. Então, o nosso testemunho, o nosso viver cristão é testado tanto pela sociedade lá fora da igreja, como os que estão dentro da igreja. E nós devemos nos lembrar que nós somos testados dentro de casa também, no meio da nossa família. Então, em todo o tempo, nós estamos sendo aí testados. Nosso testemunho cristão está sendo testado. Devemos nos lembrar que nós temos que ser aí sal da terra, luz do mundo. Todo o tempo devemos dar o bom testemunho, um testemunho digno de um cristão. Todavia, a palavra do Senhor nos conclama a nos portarmos dignamente diante de Deus e dos homens. Então, a nossa vida cristã, ela está aí patente, clara diante de Deus e diante dos homens. Sempre devemos olhar para isso, ao caminharmos, ao trabalharmos, ao estudarmos, ao nos movimentarmos, né? Em toda parte que nós estivermos e em qualquer coisa que nós estivermos fazendo, devemos nos lembrar, estamos sendo vistos pelos homens, estamos sendo vistos por Deus, e estamos sendo prescrutados, ou seja, interiormente o Espírito Santo está sabendo a nossa intenção, nossos desejos, nossos pensamentos. Parte 1, o comportamento dos cidadãos do céu. Vamos ver aí, tópico 1, o crente deve portar-se dignamente. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. A palavra-chave dessa porção bíblica é dignamente. Este termo sugere a figura de uma balança com 2 pratos, onde o fiel da pesagem determina a medida exata daquilo que está sendo avaliado. Em síntese, precisamos de firmeza e equilíbrio em nossa vida cotidiana, pois esta deve harmonizar-se à conduta do verdadeiro cidadão dos céus. Então, portar-se dignamente. Esse dignamente significa que nós devemos ser olhados como membros de um exército celestial, membros do corpo de Cristo, representantes de Cristo. As pessoas não podem olhar para nós e nos ver como representantes do mundo, como representantes da sociedade fora da igreja. Mas somos representantes, somos aí como embaixadores de Cristo. Então, nós representamos aí o reino dos céus e não da terra. E como representantes do reino dos céus, nós não podemos viver de qualquer maneira, não podemos viver pecando, não podemos viver de maneira a darmos escândalo às pessoas, a impedir as pessoas de entrar para o reino de Deus, ou de atrapalharmos quem está no reino de Deus e fazermos com que eles se desviem do Evangelho. Então, nosso porte, nossa maneira de viver deve ser para que as pessoas permaneçam no reino de Deus e quem não está no reino de Deus entre para o reino de Deus. Tópico 2, para que os outros vejam. O apóstolo Paulo deseja estar seguro de que os filipenses estão preparados para enfrentar os falsos obreiros que, sagazmente, intentam desviá-los de Cristo. Agora Paulo toca no assunto dos falsos obreiros. Então, existe dentro da igreja, agora é dentro da igreja, obreiros que são falsos, ou seja, que tentam introduzir heresias dentro da igreja. E uma das principais heresias é qual? É a heresia que tenta introduzir a ideia de que Cristo é apenas homem, não é Deus. É uma heresia terrível que Satanás tenta introduzir dentro da igreja e usa falsos obreiros, pessoas que estão em pecado e vão querer introduzir isso dentro da igreja. Outra heresia é as pessoas que são usadas por Satanás para introduzir dentro da igreja a ideia de que Deus quer o nosso espírito e alma só, o corpo não. Que nós podemos fazer o que quiser com o corpo. Podemos viver de qualquer maneira na parte externa do corpo. Devemos cuidar apenas de manter o espírito e a alma em comunhão com Deus. São ideias do gnosticismo e eram lá divulgadas naquela época, difundidas por falsos mestres.
e ainda continuam sendo dentro da igreja de hoje. As pessoas acham que podem viver de qualquer maneira, se divertindo por aí. Então vive aí, no futebol, nadando, se divertindo pelas praias, pelos banhos, frequentando toda coisa que vem pela sociedade, os shows, né? E vão por aí afora. Acham que podem viver de diversão em diversão. E o corpo não importa. Mas quando estão dentro da igreja, então são uma bênção. Mas lá fora se comportam de maneira que dão escândalo. Então tomemos cuidado com isso. Esses falsos obreiros devem ser combatidos. As suas ideias devem ser combatidas e devem ser bloqueadas para não atrapalharem a igreja, o desenvolvimento da igreja. Então por isso fala do fato de, estando ou não entre os filipenses, quer ouvir destes que estão no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então Paulo espera que os filipenses aqui estejam combatendo esses falsos mestres, essas ideias falsas, essas heresias que tentam se infiltrar aí na igreja e atrapalhar o crescimento da igreja. Ele espera que os filipenses enxerguem isso, detectem isso, porque eles foram ensinados dentro da palavra de Deus. Ele espera que os filipenses estejam unidos em torno do legítimo evangelho que foi pregado a eles através de Paulo. Tópico 3, a autonomia da vida espiritual. Os filipenses teriam de desenvolver uma vida espiritual autônoma em Jesus, pois o apóstolo nem sempre estaria com eles. Diante da sociedade que os cercava, Paulo esperava dos filipenses uma postura firme, mas equilibrada. Então, o temor de Paulo era que os filipenses, devido à sua ausência, eles caíssem nesses falsos ensinos e acabassem adotando esses falsos obreiros como líderes. Então eles estariam perdidos, estariam desviados do verdadeiro evangelho. Então Paulo queria que eles tivessem uma vida cristã autônoma, quer dizer, independente de estar na presença de Paulo ou não, independente de estar na presença de alguém que representasse realmente Cristo. Porque nós não podemos viver uma vida cristã baseada numa pessoa, num líder. Porque os líderes também pecam e caem. Muitas vezes estão ensinando heresias. Nós devemos ter uma vida cristã autônoma, ou seja, baseados na palavra de Deus. A Bíblia diz, você não necessita que ninguém lhe ensine, porque a unção do Espírito Santo que está em você te ensina todas as coisas. Então nós devemos, cada um individualmente, estar lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, estar orando, tendo comunhão com Deus, aprendendo diretamente de Deus a sua palavra. Porque Paulo diz isso, olha, o que eu aprendi, eu não aprendi, eu fui a Jerusalém, mas o que eu esperava aprender, o que eu esperava lá encontrar, não encontrei. Eu tive que procurar no próprio Jesus. O que eu aprendi do próprio Jesus. Então cada cristão, cada crente deve procurar ter esse conhecimento de Deus, esse conhecimento de intimidade com Deus. Você deve procurar estudar a palavra de Deus e procurar que o Espírito Santo lhe revele essa palavra. Quando você ouvir uma heresia, você já sabe que é heresia.